Bom dia, senhoras e senhores, mais uma produção profissa passando aqui na sua telinha. Vamos embora conversar sobre como a gente pode fazer para a vida da gente ser mais fácil e fazer nossos eventos culturais com tranquilidade, bem relax, sem esquentar a cabeça. Meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu venho aqui para te ajudar a fazer o teu evento cultural. Seguinte, gente, a conversa de hoje é uma conversa, acho que muito necessária, que eu estava até protelando um pouquinho, empurrando mais para frente, para ter mais conhecimento, mas acho que ela realmente é uma conversa que agora eu tenho que fazer ela acontecer. Desde que o que eu vou conversar hoje com vocês é sobre os protocolos sanitários nos eventos culturais, tá? Sobre esse nosso novo normal, essa nossa nova forma de fazer eventos culturais protegendo as pessoas. Que a gente não precisava se preocupar muito com isso, que agora a gente precisa de fato se preocupar. Estou mexendo muito pertinho. Bem, desde que se instaurou a pandemia aí na humanidade, né? A gente está vivendo uma nova realidade. Quando o vírus apareceu, a primeira coisa que parou foi o setor de eventos. E com certeza vai ser a última a se normalizar. Vai ser a última a ficar rodando normal mesmo, né? Mas com a chegada da vacina, a gente está vendo aos pouquinhos os eventos voltando lentamente. Mas a obra do vizinho não para nunca. Vocês estão ouvindo a serra? Primeiro de tudo, eu quero aproveitar aqui para fazer um apelo. Se você quer fazer o seu evento cultural, tome vacina. E estimule que as pessoas tomem a vacina. Eu já tomei as 2 doses, hein? 2 doses já. Imunizada. Só assim a gente vai conseguir realmente voltar às nossas atividades. E essa volta já começa a acontecer lentamente graças à vacina que está se espalhando. Mas não é simplesmente abrir as portas, enfim, dos teatros, das casas de espetáculo e botar o povo para dentro e acabou, e é isso, e tá bom. Não é assim que funciona, né? A gente vai precisar controlar muitas questões que antes a gente nem sabia nem que existia, né? E esse é o chamado novo normal. Bem-vindo ao novo normal, e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Mas por que a gente tem que se preocupar com as pessoas que já estão vacinadas? Por que eu não posso simplesmente exigir o cartão de vacinação e deixar o meu evento correr normal? Né? Já que está todo mundo vacinado, qual o problema? Por que eu tenho que exigir protocolo de quem já está vacinado, de quem já não vai ficar grave? Né? Vamos lá. Eu vou contar como é que funciona um pouco essa história de vacina, vírus, população e essas coisas, certo? Eu não sou especialista no assunto, anota isso. Eu não sou especialista no assunto, tá? Mas eu fico pesquisando para entender se eu devo voltar ou não aos meus eventos. Eu tinha evento marcado para junho e eu simplesmente não fiz o evento, né? Eu adiei, estou tentando fazer ele agora em novembro, porque eu não me senti segura. E quando eu digo eu não me senti segura, não foi que eu fiquei com medo de pegar essa doença, não. Não é isso. Eu fiquei com medo de passar a doença para as pessoas. Eu fiquei com medo de que o meu evento fosse um ponto de disseminação dessa doença. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Eu não quero isso. Eu quero deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila, com a consciência em paz, como sempre foi na minha vida. E não vai ser agora que vai deixar de ser, né? Então, observando, né, o que está acontecendo pelo mundo, o que foi que eu entendi? Eu entendi o seguinte, vamos lá. Quando a pessoa se vacina, não significa que ela não vai pegar a doença. Ela pode pegar sim, significa que ela não vai desenvolver uma forma grave, que significa que ela não vai ser hospitalizada nem morrer. Mas mesmo assim, nenhuma vacina é 100% eficaz. Nenhuma.
nem aquelas que você toma quando é pequenininho contra sarampo, contra a poliomielite, contra essas doenças que não existem mais quase, né? Tem doenças que realmente não existem mais, de tanta vacina que se espalhou pelo mundo. Nem essas vacinas são 100% eficazes, porque tem pessoas que não desenvolvem os anticorpos que precisam desenvolver. Quando você toma uma vacina, você está injetando aquela doença modificada dentro de você. Então, é uma doença que não vai te fazer mal, mas que ela vai te avisar, avisar o seu corpo que aquela doença existe, e o seu corpo vai trabalhar e construir uma barreira para que aquela doença não se instale ali. É mais ou menos assim, ó. Você pode aprender a chegar num lugar indo por um caminho, tá? Não, você vai andando, vai procurando, vai abrindo a mata e ali chega numa casa. Massa. Você pode aprender assim, né? Se perdendo, enfim, e desbravando os lugares. Ou você pode aprender assim. Alguém vai te dizer, Carlinha, você vai dobrar à direita, depois à esquerda, e aí você vai em frente, vai passar uma ponte e vai chegar na casa. E aí o risco que você tem é muito menor. Você não vai se perder na floresta, você não vai pegar a estrada errada, você não vai passar 3 dias rodando procurando a casa porque você não faz ideia de onde é. É mais ou menos isso que a vacina faz com o nosso corpo. Ela ensina para o nosso corpo o caminho mais rápido para combater aquele vírus. Entendeu? Então, eu e minhas analogias. Então, ao invés da vacina, ao invés de você pegar a doença e o seu corpo fazer um caminho longo e perigoso, que pode ser você entubado no hospital ou pode até ser você morrendo. Ao invés do seu corpo fazer isso, a vacina, ela te diz o caminho, ela diz, ó, se por acaso você pegar o coronavírus, você faz esse caminho aqui, tá? É isso que acontece no nosso corpo. A vacina, ela cria os anticorpos para que essa doença ela não consiga se instalar, de fato, se instalar legal no nosso corpo. Agora, tem gente que não desenvolve esses anticorpos, né? É um percentual muito pequeno, mas acontece. E aí, gente, aí você pode me dizer assim, então não vou tomar vacina, porque a vacina não é eficaz. Oi, desculpa, gente, bati aqui no negócio. A vacina não é eficaz, não vou tomar vacina. Será? Veja só, pensa comigo. Você está num avião e o avião entra em pane. E aí você vai precisar saltar. E aí o comandante diz, toma esse paraquedas e pula. E aí você diz, mas o paraquedas vai fazer com que eu não morra? Aí ele vai dizer, pode ser que você, na queda, quebre o pescoço e morra. Pode ser que você bata em algum lugar. Enfim. E aí você diz assim, então eu não quero paraquedas não. Vou pular aqui sem ele mesmo. É isso. É a mesma coisa. Igualzinho. Pode ser que você não desenvolva os anticorpos contra o coronavírus se você tomar vacina? Pode. Mas a probabilidade é muito pequena de você não desenvolver anticorpos. Entendeu? A probabilidade de você desenvolver a doença grave é muito pequena. A probabilidade de você morrer é muito pequena. Então, você vai pular sem paraquedas ou você vai botar o paraquedas e pular? Porque aí você vai correr o risco de sobreviver, né? Bem, é essa escolha que você está fazendo quando você tá olhando assim, não sei se eu tomo a vacina, tá? Então, assim como a pessoa, mesmo que ela desenvolva a doença, assim, quando ela tá vacinada, ela não vai desenvolver a doença grave, certo? Ou o maior percentual de quem toma vacina não desenvolve doença grave e não morre, tá? Então, aí você diz assim, tá, então se ela não vai desenvolver doença grave, né, significa que eu não preciso, a pessoa, eu não vou precisar me preocupar com ela, porque ela não vai desenvolver a doença grave. Mas veja só, quem pega a doença transmite.
E se eu transmitir a doença para uma pessoa que não está vacinada? Aí ela pode sim desenvolver a forma mais grave da doença e pode até morrer, entendeu? Aí você pode me dizer assim, mas foi ela que escolheu não tomar vacina. Se ela escolheu não tomar vacina, ela que morra. Não é assim que funciona. E por isso que vacinar a população tem que ser um ato coletivo. Porque quando a gente vacina uma pessoa, ela não pega a forma grave, mas ela pega a forma. Mas ela pega o vírus. E assim como ela pega, ela transmite. Se ela transmitir para alguém que não tomou a vacina, o vírus vai chegar lá e vai encontrar um ambiente massa, todo organizado para ele. Por quê? Porque não tem vacina, porque não tem anticorpo. Ele pode agir livremente naquele corpo. E o que acontece? Ele sofre mutação. Ele se transforma. E quando ele se transforma, pode se transformar numa forma mais grave, numa forma mais contagiosa. E a pessoa que está vacinada pode pegar essa forma mais grave e aí sim desenvolver uma doença grave. Olha só, porque o vírus ele vai mudando para sobreviver, né? Mas ele muda dentro de um ambiente que esteja favorável a ele. E quando ele se alastra, né? Quando essa transformação que a gente chama de nova cepa, né? Quando essa nova cepa se alastra, ela vai pegar pessoas e a ciência vai começar a estudar tudo de novo. E a gente vai começar tudo de novo. E a ciência vai procurar ajustar essa vacina para que essa vacina cubra também essa nova cepa, né? Essa mutação do vírus, para que a vacina consiga combater essa mutação do vírus. E aí a gente vai ter que vacinar todo mundo de novo. E aí a gente fecha as portas de novo e começa um novo ciclo de contágio, de mortes e de horror que a gente está vivendo e a gente não quer viver mais, né? Então, gente, o que a gente quer é quebrar esse ciclo. Eu não quero esse ciclo. Eu quero interromper esse ciclo macabro. É para isso que eu quero que todos se vacinem. É por isso que eu quero que todos se vacinem. Porque a gente precisa voltar aos nossos eventos culturais. E para voltar aos nossos eventos culturais, a gente precisa garantir que todo mundo que está ali vai estar seguro e não vai estar transmitindo uma nova cepa. Não vai estar dificultando a vida dos cientistas, certo? Então, nós, produtores culturais, nós, fazedores de cultura, nós, pessoas que estamos realizando eventos culturais, nós precisamos cuidar disso, tá? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai vencer isso, né? E o que significa fazer a sua parte? Significa você ser um ponto onde o vírus não se espalha. Significa você quebrar o ciclo. Sabe quando tem um rastro de pólvora e o fogo vem... Pronto, você vai ser água ali no meio. Você vai interromper isso. E é simples interromper, e é fácil interromper. Se vacinando, usando máscara, higienizando as suas mãos e mantendo distância das pessoas. Então vamos lá. Estamos voltando aos eventos presenciais, amém, Senhor. Qual é a forma responsável de levar o nosso público para os nossos eventos sem colocar cada pessoa e toda a humanidade em risco? Alguns protocolos já foram tidos como comprovadamente eficazes, certo? Nós tivemos testes espalhados pelo mundo e identificamos que os eventos que aconteceram, mesmo somente com pessoas vacinadas, mas que não usaram os protocolos de proteção, de segurança, tiveram um nível alto de contágio. Mas os eventos que aconteceram com pessoas vacinadas, testadas e com máscara, não tiveram contágio, mesmo não respeitando o distanciamento. Olha que coisa interessante. Isso dá pra gente uma visão do que devemos e não devemos fazer. Nós já entendemos que, mesmo a pessoa sendo vacinada, ela pega e transmite o vírus. Já entendemos também que se ela transmitir
e pegarem alguém que não esteja vacinado, o vírus pode sofrer mutação e isso coloca a humanidade em risco de novo. E a gente não quer isso, né? Então, quando a gente fizer um evento aberto ao público, a gente deve exigir que as pessoas estejam vacinadas e ainda assim a gente vai ter que seguir os protocolos de segurança para garantir que ali não vai ter infecção, porque a gente não quer que uma pessoa transmita para outra, que transmita para outra, que transmita para outra. Ah, Carlinha, mas ali dentro tá todo mundo vacinado. Massa, digamos que eu sou vacinada e estou assintomática, peguei o vírus, estou assintomática, vou passar para uma outra pessoa que está lá também, que também está vacinado, que também vai ficar assintomática. E essa pessoa vai levar para casa dela. E na casa dela tem uma pessoa que não está vacinada e vai pegar esse vírus, e vai desenvolver a forma grave, e vai proporcionar um ambiente dentro do corpo dela, um ambiente bom para que o vírus sofra mutações. E aí ela pode transmitir para outras pessoas o vírus modificado. E a vacina que a gente tomou pode não ser eficaz contra esse vírus modificado. E aí você começou todo o ciclo de novo. Você começou todo o terror que a gente vai ter que voltar para casa da gente, vai ter que se trancar todo mundo de novo, vai ver um monte de gente morrendo de novo e a gente não quer isso, tá? Mas então, o que a gente tem que fazer, certo? Que protocolos são esses? Objetivamente falando, testagem, uso de máscara e a limpeza das mãos, né? Em casos onde não haja condições de testar, porque isso é caro, o distanciamento social. A gente realmente vai precisar que as pessoas fiquem distantes umas das outras. Gente, isso não é difícil e isso não custa nada. É somente uma mudança mesmo de comportamento. E passa somente pelo querer das pessoas. Olha que coisa sinistra. A gente tem hoje uma pandemia que está instalada no mundo porque as pessoas não quiseram se proteger. Porque na hora que as autoridades dizem assim, a gente precisa usar máscara, se distanciar das pessoas, precisa sair o mínimo, as pessoas não fazem. As pessoas não querem. Ou seja, a gente está vivendo uma pandemia pelo querer das pessoas, né? Na hora que eu vejo meu presidente sem máscara, eu estou estimulando, eu sei que ele está estimulando que as pessoas não usem máscara. Por que ele é uma pessoa que está acima do bem e do mal e pode não usar máscara, né? Por que ele pode e eu não posso? Então, eu também posso não usar máscara. E o que significa quando eu não uso máscara? É bem fácil de entender. Quando eu falo, saem gotículas da minha boca. Quando eu respiro também. A gente não vê, mas saem coisas da nossa boca e do nosso nariz. É um pouco nojento isso, eu sei. Então, quando eu falo, isso acontece. Quando você fala, acontece também. Se a gente está perto das pessoas, a gente está transferindo partículas para as pessoas, certo? Se eu coloco uma barreira física aqui, eu estou fazendo com que essas partículas elas fiquem aqui. Se você coloca, mas ainda assim vai passar uma partícula ou outra, tá? Então, se você coloca aí também, sabe o que significa? Que nem eu consigo fazer com que as minhas partículas cheguem aí, nem você recebe elas. Olha que legal. É simples, é muito simples, é mecânico, não é uma coisa filosófica, ok? É uma coisa simples. Se eu botar a mão, eu estou protegendo. Se eu tirar a mão, tá saindo tudo. Se eu botar a máscara, eu estou protegendo. Se eu tirar a máscara, eu estou espalhando, né? Na hora que eu espalho, eu posso lhe contaminar. Mas quando eu estou sem máscara, eu posso também me contaminar. Então, se você é uma pessoa egoísta, né? E você não está usando máscara porque você está pouco se lixando se alguém pega essa bexiga lixo ou não, pense em você. Porque você pode pegar, querido.
ok? Então, a gente precisa realmente mudar a nossa forma de pensar, né? Eu acho que eu estou um pouco exaltada, porque eu fico um pouco exaltada quando eu falo desse assunto. Desculpem. Eu estou tentando me controlar, tá? Porque é muito estranho a gente estar vivendo uma pandemia por conta do comportamento das pessoas, né? Mas vamos lá. Então, o que você vai precisar garantir no seu evento? O que você vai precisar garantir no seu evento, de fato, é uma equipe que consiga fiscalizar se as pessoas estão cumprindo as exigências que você colocou para o evento acontecer tranquilamente, sem colocar ninguém em risco, certo? E de que forma você vai poder garantir que isso aconteça? Quando você exige 10, o público te entrega 5. É assim sempre, tá? Essa é a nossa vida. As pessoas têm dificuldade de cumprir regras, principalmente quando elas estão no momento de lazer delas, que por acaso é onde a gente trabalha, né? Então, você vai ter que ter muito rigor mesmo e exigir mais do que seria teoricamente necessário, porque você já sabe que as pessoas vão tentar burlar. Então, se você vai exigir um cartão de vacinação, a gente sabe que as pessoas vão tentar burlar isso. Então, você vai exigir vacina e máscara. Se você vai exigir máscara, você sabe que as pessoas podem vir com máscaras que não são adequadas, somente porque elas são mais bonitas ou mais confortáveis. E aí, você deve, então, distribuir máscaras cirúrgicas, ou para ela botar por cima mesmo da máscara de pano que ela veio, ou por baixo, né? Ou você pode distribuir máscara PFF2 ou KN95. Essas são mais caras, então fica mais difícil. Mas a máscara cirúrgica por baixo da máscara de pano já resolve todo o nosso problema. E a máscara cirúrgica, ela não é tão cara. Ela dá para entrar no orçamento do evento da gente, tá? Se você poderia não usar o distanciamento, né? Como a gente viu no show que teve em Barcelona, 5.000 pessoas, todos testados, todos de máscara, que não teve um contágio significativo lá, né? Que lindo, melhor dos mundos. Mas se você, a gente poderia não usar o distanciamento, mas a gente sabe que as pessoas não cumprem regras. Elas vão tentar burlar aquelas outras regras. Se elas vão tentar burlar aquelas regras, a gente coloca o distanciamento no nosso evento, né? O nosso objetivo, na verdade, é criar várias barreiras para que esse vírus pare em uma delas, né? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Você coloca as barreiras, o vírus passou pela primeira, passou pela vacinação, passou, mas tem a máscara. Passou pela máscara, passou, mas tem o distanciamento. Ele vai ficar no caminho, entendeu? Passou pela máscara, pelo distanciamento, passou pela vacina, pela máscara, pelo distanciamento, lava as mãos. Limpa as mãos com álcool. Porque quando você pega na superfície, você pega em alguém, você passa a mão nos olhos, na boca ou no nariz, você está se contagiando. Limpa as mãos. Limpa as mãos. É isso. A gente vai pecar pelo excesso, porque o conjunto da obra vai garantir que aquilo ali vai dar certo, tá? E olha, vocês estão falando com uma pessoa completamente histérica. Eu sou histérica total. E eu agora me sinto segura, inclusive, para fazer evento, se eu realmente cumprir esses protocolos, tá? Por que eu me sinto segura? Porque a gente está vendo no mundo o que funciona. A gente está numa posição muito privilegiada, porque o Brasil não foi o primeiro país a ser infectado. O Brasil não foi o primeiro país a ter uma leva de mortes horrorosa. Não, gente, isso aconteceu fora daqui primeiro. E eles encontraram caminhos primeiro. E a gente só tem que seguir exemplos. A gente tem que olhar o que deu certo e o que não deu certo, né? Então, não usa máscara, não deu certo. Eu não entendo porque as pessoas insistem nisso, né? A vacinação deu certo. A vacinação deu muito certo, gente. A gente está com o número de mortes caindo no Brasil por conta da vacinação e em todos os lugares do mundo que vacinaram. Você tem exemplos para olhar. Vai lá. Olha, vai olhar para esses números, né? 99% das pessoas que morreram nos Estados Unidos no último mês de Covid não foram vacinadas. Você quer pular sem paraquedas?
99% das pessoas que morreram nos Estados Unidos saltaram sem paraquedas. Né? 99% das pessoas que morreram de Covid nos Estados Unidos no último mês saltaram sem paraquedas. Por quê? Porque disseram, não quero paraquedas, pode ser que ele não abra. 99% das pessoas que morreram de Covid nos Estados Unidos no último mês não estavam vacinadas. Você quer isso para você, para sua família? Não quer. A gente tem exemplo, a gente está podendo ver as outras pessoas, os outros lugares, o que está acontecendo nos outros lugares. Olha que maravilha, olha que posição privilegiada que a gente tem. Né? Até nisso o Brasil é privilegiado, é um país lindo, com uma natureza belíssima, privilegiado em termos de localização, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, é muito privilégio. E agora, na pandemia, a gente também está sendo privilegiado, nós não somos os primeiros, a gente está olhando para fora e está vendo os exemplos, e está vendo o que funciona. Por que é que a gente não está fazendo o que funciona? Por que a gente vai experimentar as coisas que não funcionam? Não entendo. Desculpem, estou exaltada, estou tentando me controlar. Vamos lá. Né? O que a gente não pode esquecer é que a gente é responsável por todo mundo que está dentro do nosso evento. Inclusive pela equipe técnica, pelo elenco e pela equipe de montagem. Então, eles vão ter que seguir exatamente os mesmos protocolos do público, tá? E você vai ter que garantir essa fiscalização também no palco. Eu fiz uma live, fui chamada para fazer a produção de uma live, né? E era um lugar, um estúdio bem grande, que tinha 30 pessoas dentro. E aí, antes de começar a live, quer dizer, um dia antes, eu mandei uma mensagem para todo mundo, dizendo que eu ia ser a louca do nariz coberto. A fiscal do nariz ia ser essa daqui. Porque as pessoas usam a máscara e a máscara vem para cá e deixa. E aqui eu estou infectando as pessoas, né? E eu estou sendo infectado também. E aí eu avisei a todo mundo, olha gente, a gente tem esses protocolos aqui para seguir e eu vou cobrar. Então se você não quiser passar por um constrangimento, por favor, cumpra as regras. É só isso que eu estou pedindo. Você concorda comigo? Concorda que tem que ser assim? Não concorda? Não vai. Se você está indo, é porque você concorda. Então, se você concorda, só cumpre o que a gente combinou. E aí, o que foi que aconteceu? No dia, é claro que tiveram as belezuras que puxavam a máscara para falar. Justamente para falar que é onde a gente precisa de mais proteção. Porque é onde eu estou jogando mais coisa para fora da minha boca. Justamente nesse momento, a pessoa tirava a máscara para falar. Aí eu dizia, pode botar para cima. Eu saía cobrindo o nariz de todo mundo, fazia, nariz do lado de fora, bota para dentro. Eu fiquei trocando as máscaras da equipe a cada 2 horas. Enfim, a gente precisava, e olha, eu estou falando de equipe, gente que está no seu barco, gente que está remando com você, né? Mas a gente sabe que gente é gente, e gente é gente, público é equipe, é gente. Então, realmente você precisa fiscalizar isso. E avisa as pessoas, vou ser chato, eu vou ser aquela pessoa chata que vai dizer, por favor, bote a máscara, por favor, cubra o seu nariz. Você não está protegido, cubra o seu nariz. Vai ser essa pessoa, certo? A gente precisa de fiscalização. O que a gente já entendeu, que o mundo já mostrou pra gente, por favor, prestem atenção no mundo. O que a gente já entendeu é que eventos que têm comida e bebida não funcionam. Por quê? As pessoas têm que tirar máscara, gente. Tem que tirar máscara para comer, para beber, né? Então, vai ficar sem máscara, aí não vai funcionar. Aí vai espalhar o negócio todo que a gente não quer que espalhe, entendeu? Inclusive, o negócio da bebida é mais complicado ainda, porque depois que você bebe, perde a noção, vira amigo, ama todo mundo e vai abraçar e beijar. Entendeu? E isso, esse risco a gente não pode correr. Você não pode sair abraçando, beijando os coleguinhas na rua. Não pode, gente. Agora não. Só depois, tá?
Se tudo passar, tiver tudo bem legal, a gente vai beijar e abraçar os coleguinhas na rua. Agora a gente não pode, tá bom? Aí já está comprovado que eventos que tem alimentos e bebidas envolvidos dá ruim, tá? Bem, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu acho que a gente é responsável. Quando a gente tem um conhecimento, veja, eu não sou especialista no assunto, como eu falei aqui no começo, e eu não tenho um conhecimento técnico profundo. Mas quando a gente vê coisas, a gente não consegue desver. Quando eu enxerguei que a transmissão da Covid-19 passa pelo comportamento das pessoas, passa principalmente pelo comportamento das pessoas, eu entendi que a gente tem como parar isso. Se cada pessoa parar essa transmissão, se cada um de nós parar essa transmissão. Em maio de 2020, o meu pai morreu de Covid. O meu pai pegou, a minha mãe pegou. O meu pai, ele foi diagnosticado com Covid e ele morreu 5 dias depois do diagnóstico. A minha mãe, quando meu pai morreu, ela estava internada e isolada, ou seja, ninguém da família podia estar lá, ela estava sozinha. A minha irmã tinha ido levar os dois no hospital e também pegou. E estava isolada em um apartamento sozinha também. Né? A minha filha, eu tenho comorbidade, não pude ir liberar o corpo do meu pai. Quem foi liberar o corpo do meu pai foi a minha filha e o pai dela. E foi a única pessoa que estava no enterro do meu pai. O meu pai, ele não era um número. Ele era um professor, maestro, muito amado, cheio de amigos, muito querido por todos. E eu tenho certeza que se ele não tivesse morrido nessas condições sanitárias, ele teria tido uma despedida com muitas pessoas, com muitos amigos. E naquele momento, a gente poderia ter se abraçado. A gente não pôde se abraçar. Na minha casa, eu tinha o meu marido. E foi o único abraço que eu recebi quando meu pai morreu. A minha mãe, ela estava sozinha no hospital. Ela viveu com ele 56 anos de casados. E naquele momento, ela não tinha quem abraçar. Quando ela perdeu o companheiro dela, que vivia com ela há 56 anos, ela não tinha ninguém para abraçar ela. E na ocasião, uma enfermeira entrou no quarto, como diria ela, vestida de astronauta, entrou lá toda paramentada, toda coberta, não se via nada da enfermeira, e disse: Dona Jandira, eu vim aqui lhe dar um abraço. Aí ela disse: mas você não pode me abraçar. Aí ela disse: eu me preparei para lhe abraçar, eu só vim lhe dar um abraço, porque eu acho que a senhora precisa de um abraço. E aí essa enfermeira deu o abraço na minha mãe, e foi o único abraço que ela recebeu quando o companheiro dela, que viveu com ela 56 anos, partiu. E eu não quero isso para ninguém. Eu não quero que isso aconteça com ninguém. Porque essa doença mata. E mata as pessoas que a gente ama. Não mata números. Ontem eu estava vendo no jornal, 900 pessoas, nossa, tá caindo, que bom. Não, 900 pessoas morreram. São 900 pais que morreram. Mães, filhos. 900 abraços que a gente deixou de receber. E que a gente não pode abraçar os outros nessa hora. Então a gente realmente precisa fazer a nossa parte. A gente realmente precisa cuidar para que isso não se espalhe. E só depende da gente. Só depende de cada um de nós. Só depende de você que quebra esse ciclo. Esse ciclo que tira os abraços da gente.
Hoje foi difícil, hein? Hoje tá difícil. Mas é isso, gente. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável pelo abraço das pessoas. Eu quero que as despedidas sejam mais dignas. E não é para ser só número. Então, essa conversa de hoje é mais um alerta, né? Para que a gente volte às nossas atividades com responsabilidade. E lembrando que a gente está cuidando da vida das pessoas. A gente não está simplesmente fazendo um evento cultural. A gente está devolvendo a alegria para as pessoas. E a gente é responsável por isso. A gente está devolvendo essa alegria, mas a gente precisa devolver isso sem espalhar o pânico e o terror de novo. A gente está devolvendo essa alegria para as pessoas, a gente está devolvendo os sorrisos, mas a gente ainda não pode devolver os abraços, né? Então, nós, agora que estamos à frente de eventos culturais, temos responsabilidade sim, tá? É responsabilidade nossa fazer parar esse vírus que está circulando por aí. E o cuidado que a gente está tendo agora não é somente com os nossos eventos, mas é com a vida das pessoas. Então, se a sua cidade está flexibilizando os protocolos de combate à Covid, como é o que está acontecendo agora na minha cidade, você pode voltar aos poucos a fazer os seus eventos culturais, mas você precisa entender que você é o responsável por conscientizar essas pessoas de que o ciclo de contágio deve ser interrompido. Cada uma dessas pessoas vai ser responsável por interromper esse ciclo de contágio, né? Então, você precisa dar informações e subsídios para que isso aconteça, tá? No seu evento você vai ter todo mundo vacinado, todo mundo de máscara, todo mundo higienizando as mãos e todo mundo cumprindo o distanciamento social. Se você quer que os seus eventos voltem a acontecer, se você quer que esse vírus pare para você voltar à sua vida normal, você vai precisar não só respeitar os protocolos de segurança, mas colocar os protocolos de segurança no seu evento. E você vai precisar sim fazer discurso. Você vai precisar sim falar de alguém que você perdeu. Você vai precisar sim lembrar as pessoas que aquela pessoa não era um número, que faz falta pra gente. E você não quer mais perder ninguém. Então você vai sim fazer discurso, você vai sim falar para as pessoas. Você vai dar informação e você também vai dar subsídios para que elas cumpram aqueles protocolos, tá? Você vai ser o fiscal de tudo. E é você que vai garantir que todo mundo vai quebrar esse ciclo de contágio. A responsabilidade é sua, de não permitir que ninguém seja infectado no seu evento. A vida das pessoas é mais importante do que qualquer coisa. E se o mundo está testando tudo antes de nós, a gente está com muita sorte. A gente precisa avaliar os resultados e ser muito rígido na aplicação dos protocolos. Assim, a gente vai conseguir voltar a ter as atividades culturais normais e não voltaremos mais aos hospitais lotados, aos casos de tristeza, de morte e da falta de abraços que se instalam pelo mundo. Nós somos todos responsáveis pelo que está acontecendo no mundo hoje. Sim, você é responsável. Então, por favor, se proteja e proteja o outro. Seja responsável e agora, na volta finalmente dos nossos eventos culturais que a gente está sentindo tanta falta, que o nosso coração está precisando tanto, agora a gente precisa cuidar de todo mundo. Agora a gente precisa ser responsável na hora de dizer, público, vem me assistir. Vai ser público, vem me assistir, vacinado, usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social dentro daquela casa, por favor, porque a gente quer quebrar esse ciclo macabro. O vírus, ele pega numa pessoa que está assintomática, uma pessoa vacinada, essa pessoa vai passar para uma outra pessoa que está, né, sem vacina e ele vai começar tudo de novo porque ele vai sofrer a mutação e quando ele sofrer a mutação, ele vai se espalhar para uma outra pessoa que está vacinada, mas que não vai conseguir resistir porque aquela mutação não resiste àquela vacina. E a gente começa de novo esse ciclo macabro. Vamos quebrar esse ciclo.
E essa conversa de hoje foi muito somente um alerta, um apelo, enfim, chame do que você quiser. Mas eu precisava falar para vocês que a gente precisa voltar aos abraços, a gente precisa voltar a ter a vida minimamente normal. Mas para isso, a gente precisa continuar com o nosso novo normal, que é proteção. Por favor, use máscara, por favor, mantenha o distanciamento, por favor, tome vacina. O mundo está provando que isso funciona. Não tenta o que não funciona, ou não tenta o que não está provado que funciona. O que está provado que funciona é onde a gente tem que arriscar. Vai pular do avião, bota o paraquedas. Ah, mas corre o risco de não abrir. Vai pular sem paraquedas? Vai? Era isso, gente. Segunda-feira eu tô de volta. Beijo.